Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nesse instante, ó Deus, nós estamos iniciando aqui no templo da Igreja Pentecostal Renovação da Aliança, uma live, Senhor, para abençoar a cada vida, em cada país, aonde estiver uma pessoa necessitada, que o Senhor esteja presente e abençoando para a honra e a glória do nosso Deus. A minha Bíblia está aberta no livro de Ezequiel, no capítulo 2 e no versículo 1. A vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Olha bem, presta bem atenção naquilo que eu vou dizer nesses instantes. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até estes mesmos dias. E os filhos são de semblantes duro e obstinado e de coração. E eu te envio a eles e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles querem ouçam ou querem deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam saças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casas rebeldes. Mas tu lhe dirás assim, tu lhe dirás: as minhas palavras, quer ouça, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve que eu te digo: não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Olha bem, aqui nós vemos uma palavra muito forte, muito difícil. Quando Deus chamou o profeta Ezequiel para a obra, no capítulo 2, Deus determinou uma ordem para Ezequiel. E ele disse o quê? Ouve-me, olha bem, né? Quando ele disse assim, olha, põe-te em pé e falarei contigo. Eu quero dizer para você, meu amigo, que aonde você estiver, Deus não fala com você deitado. Deus não fala com você caído. Então ele disse: põe-te em pé e falarei contigo. Desculpa. Vocês querem ouvir a voz de Deus? Põe-te em pé. O que é pôr em pé? Pôr-se em pé não é ficar prostrado como uma estátua, não. Pôr-se em pé é estar atento
a tudo aquilo que Deus está falando para você agora. Por quê? Porque Deus não fala com o homem deitado. Deus não fala com o homem caído. Deus fala com o homem em pé. E ele diz o quê? Vai. Olha bem no versículo 2 que Deus diz. Então entrou em mim o Espírito, enquanto falava comigo, e me pôs em pé. E ouvi o que me falaram. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até estes mesmos dias. O que Deus está dizendo? Que o povo de Deus estão rebeldes, que os povos de Deus estão prevaricando contra o Senhor nesses últimos dias, e que a cobrança de Deus está chegando. Às vezes as pessoas não entendem o que Deus fala a respeito da palavra do Senhor, mas eles e seus pais prevaricaram contra mim. Ele diz o quê? Pecaram, erraram, desprezaram, fizeram tudo aquilo que não era perfeito a fazer contra mim. É por isso que Deus levantou Ezequiel dizendo: põe-te em pé e falarei contigo. Porque ele recebeu a responsabilidade de mostrar aos filhos de Israel aquilo que estava acontecendo. Hoje, meu filho, você precisa entender uma coisa: que a cobrança de Deus não é tão demorada como no passado. A cobrança de Deus está vindo muito rápida. Por que, missionário? Por que, apóstolo? Porque a vida de Jesus está muito perto. E quando a vida de Jesus se aproxima, esse Jesus que é nosso advogado vai virar juiz. Vocês estão entendendo? Há uma mudança radical na vida espiritual, no trono de Deus. Deus é Senhor, Criador. Jesus é Filho. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Só que tem uma coisa: esse advogado, junto a Deus, que é Jesus, ele vai ser o juiz. Ele vai julgar. E ele não pode julgar errado. Você está entendendo, meu querido? É por isso que ele disse: ponte em pé e falarei contigo. Ele está dizendo: olha, cuida, toma cuidado, porque eu estou voltando, e quando eu voltar não vai ter outra decisão, senão aquela que o Pai me determinou. E você sabe o que foi que o Pai determinou para Jesus? Que ele seja o juiz das almas que ele defendeu por toda a vida. Você já entendeu a situação de Jesus nesse dia? Não é fácil. Ele não vai deixar de obedecer o Pai para te dar moleza, não, meu filho. Se você tiver que ir para o inferno, ele vai te lançar lá dentro da profundeza do abismo. Entendeu? É por isso que ele disse: põe de pé e falarei contigo. Ele está falando o quê? Atenta, cuida, observa aquilo que Deus quer fazer na sua vida, de sua salvação. Busca ela.
Lá no livro de Isaías, no capítulo 60, se não me engano, 60%, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Hoje Jesus está pertinho de nós, irmãos. Nós podemos buscar ao Senhor a qualquer momento. E nós podemos achar o Senhor a qualquer momento. Mas o mundo não vê assim. O mundo vê o quê? O mundo vê ganância, riqueza, pecados, coisas profanas que Deus não se agrada. Por de pé diante de Jesus, quer dizer assim, ó, preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou voltando, disse Jesus. E se você estiver deitado, dormindo, não vai alcançar a minha bênção. Então levanta-te, põe de pé a tua alma, o teu coração, e faz resplandecer a sua vitória, irmão. Só nós podemos buscar ao Senhor. Ninguém pode buscar a Deus se não estiver com o coração aberto para Ele. Como que eu vou dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, se eu não tenho misericórdia do meu irmão? Como eu posso dizer: Senhor, cuida de mim, se eu não cuido do meu irmão? Como eu posso dizer: me ensina a tua palavra, se eu nunca abro a minha boca para te falar? Pôr em pé diante de Deus significa o quê? Estar pronto para ouvir e para obedecer. Muito mais aventurado é ouvir do que pedir. Muito mais aventurado é buscar do que perseguir. Deus diz o quê? Bem-aventurado aquele que se coloca diante da presença do Senhor e busca em Deus uma resposta. Eu acho que foi domingo, eu preguei uma mensagem a respeito do Salmo 37, que repercutiu em muitos lugares, até na Holanda não foi ouvido. Mas para a glória de Jesus, eu quero dizer para você o seguinte: a cada dia, Deus tem uma palavra para nós. Às vezes você fala assim: Senhor, fala comigo. Aí você sai caçando pastores, profetas, tudo quanto é coisa para falar com você. Não é isso não. Quando você abre a sua Bíblia, Deus está falando com você. Está entendendo? Às vezes você abre uma palavra e você não gosta daquela palavra, porque é uma correção. Entendeu? Mas é isso que Deus está falando: se corrija, se coloca no lugar, na presença, para que eu possa te salvar, irmão. Essa é a vontade de Deus, que nós entenda. Aí eu fico, eu vou casar um profeta, um pastor, um outro, um bispo, não vai procurar nada não. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, é Deus falando conosco. Às vezes você abre a palavra que você não gosta, mas é aquilo que Deus tem para você. Entenda. Um dia um rapaz falou para mim assim: eu vou abrir a minha Bíblia. Ele chegou lá,
Ele abriu Deuteronômio 28:15 e disse o quê? Maldito será no campo, maldito será na cidade. Maldito será o fruto do seu ventre e da sua maçadeira. Olha bem o que ele recebeu. O que ele tinha que fazer? Deus, tem misericórdia de mim. Livra-me dessa maldição e me coloca na tua presença, porque eu preciso de ti, Senhor. Era isso que ele tinha que fazer. Sabe o que ele fez? Fechou a Bíblia e não aceitou, e a maldição caiu sobre ele. Hoje, lamenta. Mas por quê? Porque não ouviu a voz do Senhor teu Deus. Quando Deus disse para Ezequiel: põe em pé que eu falarei contigo. Imediatamente Ezequiel se levantou e ouviu a voz do Senhor. E obedeceu o que Jesus mandou, o Pai mandou. E fez aquilo que Deus tinha determinado. O que significa isso? Significa que Deus está presente na vida daquele que ouve a palavra